Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião na evangelização. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, agradecemos este momento em que podemos nos reunir, seja presencialmente ou de forma remota, para os prosseguimentos dos estudos evangélicos, nos fortalecendo para a vida, orientações seguras para o progresso espiritual de cada um. Pedimos, Senhor, a inspiração fraterna e amiga para que possamos continuar as atividades propostas no caminho do bem, a fim de nos sentirmos com os corações apaziguados do dever bem cumprido. Abençoe a todos aqueles que estão à nossa volta, familiares, entes queridos, amigos no trabalho, na sociedade, na vida em geral, e que possamos ser sempre a presença do homem cristianizado que se esforça para cumprir os deveres assumidos. Assim, agradecemos mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade. Que a vossa paz possa penetrar a todos nós, em nossos corações. Que assim seja. Bom dia. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um trecho do item 14, desprendimento dos bens terrenos. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas às coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, dois vícios os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Como nós já pudemos observar, hoje nosso estudo do Evangelho será a respeito daquela fala de Jesus em que ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Quem são os dois senhores? Deus e Mamon. Nós sabemos que Deus representa as coisas espirituais e Mamon representa as coisas materiais. Mas Jesus não estava dizendo que nós não podemos, de forma nenhuma, vivermos as coisas materiais. O ensinamento que ele quis nos trazer é justamente sobre qual a importância
que nós estamos dando para as coisas espirituais e para as coisas materiais. Se nós colocássemos numa balança, qual teria mais peso? Em qual nós colocamos mais dedicação e vontade? Isso é que é o mais importante. Nós podemos ter bens materiais, nós podemos nos cuidar, mas não podemos nos apegar muito a esses bens. É aí que mora o perigo. Hoje, na nossa história do livro Nosso Lar, nós não iremos falar apenas desse apego aos bens materiais, como o dinheiro, os imóveis, os veículos. Nós vamos falar também do apego que muitas vezes nós temos ao nosso corpo físico, que também é um bem material que Deus nos emprestou. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que ter higiene, nós temos que nos alimentar bem, nós podemos nos querer bonitos, nos cuidar, mas nós temos que ter cuidado com o fanatismo, com o exagero. Porque se nós idolatramos o nosso corpo em exagero, isso no futuro pode ser um grande problema. Se eu quero me sentir bem, me cuidar, não há problema nenhum nisso, desde que eu esteja ciente de que esse corpo é passageiro. Ele envelhece, ele acaba, nós vamos morrer um dia, o nosso corpo, claro, porque o espírito é imortal. Nós iremos então continuar a história do livro Nosso Lar até chegarmos nesse ponto que nós queremos abordar. Na semana passada, o Brínio continuou nos contando um pouco mais sobre a experiência de André Luiz nas câmaras de retificação. Ele estava ali com Tobias, Dona Narcisa e outros trabalhadores, aprendendo a cuidar de espíritos enfermos que haviam chegado do umbral, que ainda estavam em grandes processos de perturbação, e quando ele vê que estava em falta os trabalhadores, porque muitos estavam no umbral auxiliando no resgate de espíritos, já que estava acontecendo na Terra a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e uma grande quantidade de espíritos estava retornando, ele se oferece para ajudar. E Tobias e Narcisa ficam muito felizes. Quando eles recebem a notificação de que à noite, por volta da meia-noite, chegaria ali muitos espíritos sofredores e o trabalho aumentaria, ele se oferece para também passar a noite ali trabalhando. Como o Brínio explicou, em Nosso Lar, as leis permitem que o espírito trabalhe até 12 horas ao dia. Mas como aquele caso era diferente, era uma emergência, foi permitido que André Luiz trabalhasse mais. Nesse momento, o Tobias se retira para outros compromissos importantes que ele tinha, e a Narcisa vai socorrer um doente que estava pedindo auxílio. E André Luiz é chamado porque havia ali um aparelho de comunicação e alguém queria falar com ele. Ele fica surpreso. Quando ele chega até esse aparelho, ele vê que quem estava procurando ele era Dona Laura. Ela estava preocupada, porque ele estava morando na casa dela, mesmo que fosse temporariamente. E ele havia saído para trabalhar e não havia retornado. Ele ficou tão focado no trabalho que ele esqueceu de avisar Dona Laura que ele passaria toda a noite ali trabalhando. Quando ele diz para ela, explica toda a situação, ela fica muito feliz, porque era o primeiro dia dele e ele já havia se entregado com muita boa vontade ao trabalho, se esforçando até a mais do que era esperado. E ela aconselha ele que continue sim, elogia, e que ele se lembrasse que a casa dela estava de portas abertas, esperando que ele retornasse. Nesse momento, os trabalhos continuam e um enfermo que estava ali, o nome dele é Francisco, ele chama desesperadamente, ele pede uma ajuda desesperada,
porque ele diz que estava vendo um monstro, um fantasma, que estava atormentando ele. E ela também estava vendo, ela sabia o que ele estava passando. Ela podia sim auxiliá-lo, mas que a maior parte dependia dele. Ele precisava se esforçar para sair daquela situação. André Luiz, observando, fica interessado na situação, porque ele não havia entendido perfeitamente o que era aquele monstro que ele via, e ele pergunta se seria algum espírito obsessor que estava atormentando ele. E ela diz que não, que por incrível que pareça, esse monstro, esse fantasma que ele dizia ver, não era nada menos do que o seu corpo físico, que ele havia habitado nessa última encarnação. E André Luiz fica muito surpreso com aquilo. Ele ainda não havia visto uma situação desse tipo. E não entende, mas como ele está sendo atormentado pelo próprio corpo físico, isso não faz sentido, não entendi. Mas naquele momento ele aguarda, permanece em silêncio. E aquele homem, o Francisco, continua desesperado, dizendo para Dona Narcisa que ela precisava expulsar aquela imagem, aquele fantasma que ele estava vendo. E ela diz para que ele pensasse em Jesus, para que ele mantesse bons pensamentos, que ela iria fornecer um passe a ele. Ela estende as mãos, dá o passe nele, ele se acalma. Naquele momento, aquela imagem desaparece e ele consegue ficar mais tranquilo para descansar um pouco. E ele agradece muito, ele fica muito agradecido. Narcisa pede para que servissem a ele uma água fluidificada, que também ajudaria muito a situação dele. E nesse momento eles voltam a conversar, Narcisa e André Luiz. E ele fica interessado em saber como aquilo estava acontecendo. Ela explica para ele que quando o Francisco havia desencarnado, ele teve uma dificuldade muito grande para aceitar a situação, até mesmo porque ele não sabia o que havia após a morte. Ele tinha medo do desconhecido. Então ele fica um tempo desesperado, tentando fazer o seu corpo voltar à vida. Mas claro que isso seria impossível. Quando o seu corpo começa a se decompor, que é algo muito natural, ele se assusta e foge dali. Ele fica um tempo vagando pelo umbral. Os espíritos benfeitores sempre estavam oferecendo auxílio, mesmo que ele não percebesse, porque ele não estava numa faixa que permitisse isso, mas o auxílio sempre estava ali do lado. Bastava que ele tivesse vontade de ser ajudado. Ele precisava fazer a parte dele, assim como André Luiz fez no começo da história, vocês devem se lembrar. Mas os pais de Francisco, que foram os pais dele na última encarnação, já eram espíritos bem elevados, principalmente o pai dele, um espírito muito instruído, e ele intercede pelo Francisco. Ele pede para que ele pudesse ser resgatado, e assim acontece. Quando ele chega até nosso lar, nas câmaras de retificação, Narcisa explica que ele estava num completo estado de perturbação, e ele foi tão apegado ao seu corpo físico, ele pensava tanto apenas em si mesmo, no seu bem-estar, na sua imagem, que ele se via preso ao seu corpo. Ele mesmo se colocava nessa situação sem perceber. Então ele criava aquela imagem do seu corpo que o perturbava. Ele mesmo criava uma imagem que fazia mal para ele. Ele precisava se equilibrar para perceber a situação e impedir que ela continuasse acontecendo. Ela conta que durante um tempo em nosso lar, ele não dava campo para que se aproximassem dele e conversassem. Ele estava realmente desesperado e nem mesmo identificava as pessoas ao entorno dele. Mas aconteceram algumas visitas do seu pai àquele espírito. O seu pai era um espírito muito ocupado em planos mais elevados, mas o amor de um pai está disposto a qualquer sacrifício. E ele fez algumas visitas para Francisco,
mesmo Francisco não identificando ele, não reconhecendo ele. E algo interessante que ela conta é que, mesmo sendo um espírito tão elevado, ele, num gesto de humildade, pede licença àqueles que estavam ali e se ajoelha diante do filho, que estava ali acamado, e chora muito e dá um beijo em sua face. Narcisa diz que a partir daquele dia o Francisco começou a melhorar muito mais rápido. É o amor de um pai, e principalmente um pai elevado, né? Um pai com sentimentos realmente bons. E ele começou a apresentar melhoras e agora estava passando por aquele processo de perturbação que fazia parte também da sua recuperação. E André Luiz pergunta se isso acontecia muito, casos como o dele. E ela diz que infelizmente sim, porque a maioria de nós encarnados ainda estamos num sono espiritual. Estamos muito distantes das coisas espirituais, priorizando muito a nós mesmos e as coisas materiais. E que isso nos faz ficar presos à matéria. É importante que nós despertemos. Para finalizar, nós gostaríamos de ler uma frase que Narcisa cita para André Luiz, que diz o seguinte: "Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições." Ou seja, apesar de muitos de nós ainda estarmos adormecidos para as coisas espirituais, nós temos em nós uma semente que está germinando. Cabe a nós fazer com que isso aconteça mais rapidamente ou não, mas todos nós iremos evoluir, independente do que fazemos agora. Quanto mais nós demoramos, mais difícil fica, mas sempre é possível. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, e na semana que vem o Brínel dará continuidade na história. Uma boa semana a todos.
folha, faça o contorno de suas mãos. Recorte. Junte uma com a outra e cole. Utilize uma tira para fazer o corpo. Colorir sua borboleta como quiser. Quanto mais colorida, mais bonita. Com uma tirinha, faça um rolinho com a medida dos seus dedos. Cole atrás da borboleta. Agora é só divertir.